Minha alma é rebelde, inconformada. Viveu com sentimento de urgência de corpo de bombeiro. Teve e tem esta vontade louca de acolher crianças em situações de risco. Se tivesse lutado contra esta vontade, estaria vivendo ainda? O livro que eu vou falar hoje é A Casa da Vida, escrito por Adriana Cortland, que foi publicado pela Tagore Editora. Esse livro foi premiado como melhor obra de não-ficção em língua portuguesa em 2018. Ele conta uma história real, mas antes de falar um pouco mais sobre ele, eu faço algumas perguntas. Você já pensou em adotar uma criança? Você tem ideia de como funciona todo o processo de adoção? Você sabe como as crianças chegam, as condições que as crianças chegam nas casas de abrigo? Pois é, eu diria que o meu conhecimento antes de ler A Casa da Vida sobre o processo de adoção era superficial. Mas esse livro, ele conta tudo o que acontece, ele trata uma realidade muito impactante. É uma história real. Ele conta a história de Maria da Glória, ela prefere ser chamada de Glorinha, que foi abandonada quando ainda engatinhava. E quando ela foi adotada, ela sofreu muitos maus tratos pela mãe adotiva. E desde então, por ela ter crescido nessa atmosfera de pobreza e violência, ela já cresceu com essa necessidade de ajudar outras crianças, outras pessoas, para que não passem pelas mesmas condições que ela passou. Maria da Glória é uma pessoa admirável que fundou o Lar da Criança Padre Cícero, que abrigou mais de 2.500 pessoas que viviam em condições de miséria. Esse livro, A Casa da Vida, é uma divisão. Ele conta a história de Maria da Glória e como ela cresceu e como foi nascendo nela essa vontade de abrigar pessoas em condições de miséria, com os relatos dos casais que vão para o abrigo com o intuito de adotar uma criança. O livro contém passagens chocantes que você não consegue nem imaginar de onde vem tanta maldade no ser humano e ao mesmo tempo mostra um lado do indivíduo que é muito bom, muito generoso e que está disposto a fazer o bem e melhorar um pouco a humanidade, acolhendo o próximo, tendo empatia e abraçando o seu semelhante. Maria da Glória é uma mulher admirável que fez e está fazendo história, contribuindo com a humanidade, fazendo bem, acolhendo crianças, continua acolhendo crianças no Lar da Criança Padre Cícero. E é muito interessante como o livro aborda toda a sua jornada até chegar onde ela chegou. Ela veio de uma outra região bem distante do país e conseguiu chegar até Brasília. E já quando ela chega em Brasília, muitas coisas acontecem, muitos empecilhos surgem na vida dela e mesmo assim ela não desiste, ela tem mesmo esse propósito, ela tem essa sede em acolher crianças, em ajudar pessoas que estão nas ruas, que não têm o que comer. Então desde cedo mostra muitas coisas que iam surgindo na vida dela e que criavam obstáculos e mesmo assim ela nunca desistia, porque ela sempre acreditou que fazia parte da missão dela auxiliar, acolher e contribuir. Ela teve filhos biológicos, mas também teve filhos adotivos. A Tagore Editora considera ela como a mãe das mães, porque ela retrata um lado muito bonito nessa questão da maternidade, porque mãe, aí a gente entra naquele ponto que mãe não é apenas aquela que gera, né? Sempre é importante falar sobre as mães adotivas. E é importante falar também sobre os casais que chegam para adotar crianças, porque o livro aborda essa questão também. O livro aborda essa questão de muitos casais que acham que querem adotar uma criança, alguns acham que adotando uma criança vão salvar o relacionamento deles. E não é bem assim que a coisa funciona. Retrata, inclusive, crianças que foram devolvidas para o abrigo. E isso é uma condição séria e muito triste que não pode acontecer. E por isso que muitas vezes todo o processo, todo o trâmite de adoção, ele é muito, como é que eu posso dizer, talvez burocrático, talvez complicado, porque acontece muito de crianças serem rejeitadas pela segunda vez. E não é fácil isso. Imagina a criança já
recebe a rejeição dos pais biológicos, aí recebeu uma segunda rejeição dos pais adotivos. Isso gera uma carga emocional de traumas e sofrimento, e nenhum ser humano merece passar. Maria da Glória conta como ela consegue identificar realmente os casais que estão mesmo dispostos e querem adotar uma criança para torná-la parte da família, e aqueles que acham que adotando uma criança vão se sentir bem por estar fazendo um ato de caridade. Inclusive, o livro critica muito essa questão das pessoas que acham que fazer caridade é adotar uma criança e querem ser bem vistas aos olhos dos outros. O livro faz uma crítica pesada em cima disso. E muitas vezes também ela retrata que nem sempre é o casal que escolhe a criança, mas principalmente é a criança que escolhe o casal, a criança que escolhe a mãe e o pai adotivo. E tudo isso é um assunto muito sério. Para mim, esse livro tinha que ser leitura obrigatória. Adriana Cortland, ela é psicóloga. Ela conheceu a Maria da Glória porque ela foi chamada para atender a Maria da Glória porque ela estava sofrendo um processo de luto. Um filho adotivo dela tinha falecido próximo onde ela morava, e ela foi atender Maria da Glória para conversar com ela, para ver se ela queria fazer um tratamento. E nisso ela acabou se encantando assim pela casa, pelas fotos que tinham na casa das crianças dela e do marido com várias outras crianças. E nisso ela foi criando uma simpatia pela Maria da Glória, andou conversando com a Maria da Glória, trocando ideias com a Maria da Glória, e nisso nasceu o livro A Casa da Vida. Sinceramente, é uma das obras mais lindas que eu já li, porque mesmo possuindo uma carga muito pesada, e tendo até algumas passagens que eu precisei dar um tempo para abstrair um pouco a minha mente, porque realmente contém passagens de situações muito tristes, de abandono, de mazelas sociais, violência, mas ao mesmo tempo é um livro que trata sobre superação, renascimento, sobre formas de enfrentar a vida e sobre formas de se reerguer, e eu acho isso muito bonito. O livro, no final das contas, ele deixa uma mensagem muito linda. Eu fiquei com muita vontade de conhecer Maria da Glória depois que eu terminei de ler o livro. Fiquei com vontade de conversar com ela. Eu pretendo um dia ainda conhecê-la e visitar o Lar da Criança Padre Cícero. E eu realmente espero que vocês procurem saber um pouco mais sobre essa obra. Vale muito a pena, ela é muito interessante, ela tira dúvidas de muitas questões sociais e ela vai te mostrar um mundo que muitos não imaginam que exista. Você vai se chocar com algumas passagens, certamente, eu devo admitir, mas ao mesmo tempo o livro traz aquela sensação de esperança, de que há pessoas boas no mundo que estão dispostas a fazer o bem, que estão dispostos a promover a paz. O livro traz essa questão das pessoas que estão dispostas a ajudar os outros, a contribuir para uma convivência melhor, para uma sociedade melhor e mais justa e igualitária. Eu gostei muito desse livro, friso aqui o quanto eu gostei desse livro, e eu acho que, bem, já falei que eu acho que todos vocês deveriam ler. É uma obra muito pertinente. Eu tenho também uma resenha da obra pronta na minha página do Instagram. Eu vou colocar o link na descrição para quem quiser ler. E realmente o livro faz você refletir, faz você pensar sobre todas as injustiças que tem na vida, sobre várias pessoas que nasceram em condições precárias, em condições de sem ter o que comer, sem perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva, sem saber se vai estar vivo no dia seguinte. E por isso ele traz essa reflexão muito profunda. E foi uma experiência muito interessante ler ele e às vezes lendo algumas passagens dele e saber que essas passagens eram reais. Só esse fato foi de algumas vezes levar água aos meus olhos, né? Me fazer lacrimejar, mas é um livro necessário. Vou frisar de novo, eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório e vale muito a pena a leitura. Se você gostou do vídeo e quer ver mais outras resenhas e outros conteúdos por aqui, dê o seu like, me dá essa ajuda, ative o sininho, se inscreva no canal. Você não tem ideia do quanto isso já está me ajudando. E é isso, tenha um excelente dia.